Atos capítulo 16, nós leremos verso 6 até o verso 11 até o 15, melhor dizendo. Atos capítulo 16, do verso 11 até o verso de número 15. Você que nos visita, seja muito bem-vindo no nosso meio. Sua presença é especial para a nossa igreja, muito especial para Deus, aquele que nós estamos adorando nessa noite. Todos nós depois lá no salão, né? Todos nós lá no salão, para que a gente possa, para o creme de batata, e abençoar o crescimento aí dessa proporção da meta que temos. Eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os pares. Diz assim o 11: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser ela batizada e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. 14, vamos juntos? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês, não apenas nesse texto que lemos, mas em todo o capítulo 16, sobre a ação da graça no plano perfeito de Deus. A ação da graça no plano perfeito de Deus. Eu estava lendo uma história de um moço, não sei se é assim mesmo que pronuncia o nome dele, ele é paquistanês. Ele foi para os Estados Unidos com a sua família nos anos 2000, e isso por causa de um problema interno na cidade onde ele morava. Aconteceu lá alguns problemas, uma guerra interna na cidade dele se levantou, e a família dele teve que sair, teve que ir para uma outra localidade, e escolheram os Estados Unidos. Ele era jovem, ele chegou nos Estados Unidos, o nome dele é Nabel Querish, deve ser mais ou menos isso, Nabel Querish. E ele, estudando nos Estados Unidos, logo foi para a faculdade. Ele era um perito no islamismo. Ele era apaixonado pelo islamismo, porque o Islã tem essa preocupação desde sempre. Os filhos já crescem aprendendo o Alcorão, os filhos já crescem sabendo que o islamismo é algo que precisa ser absorvido, abraçado, e precisa ser Alá, o Deus Todo-Poderoso na vida deles, ao ponto de, se necessário, morrer para que Alá seja exaltado. E ele tinha isso, ele tinha esse movimento. Só que ele chegou na faculdade e começou a ter uma percepção que os Estados Unidos é um país muito cristão. E ele, em todo o tempo, provocava uma certa discussão com os cristãos, para que ele tivesse a oportunidade de falar da fé que ele defendia, do islamismo. E aí, em todo o tempo, ele queria provar que o islamismo é a religião correta, é a religião que todos os povos precisam abraçar. Até que um cristão, olhando para ele, percebendo a necessidade da graça, a necessidade da conversão, mas entendendo que não seria fácil para esse paquistanês, Davi Wood, lá na faculdade, resolveu iniciar um tempo de oração por esse moço e pelo coração dele. E sempre que Davi tinha a oportunidade de conversar, primeiro ele orava. Primeiro ele apresentava o paquistanês a Deus, para depois tentar apresentar Deus ao paquistanês. E aí se arrastou por 5 anos essa conversa dos dois. Quando de repente, em determinado momento, esse americano falou tanto de Jesus, mas com tanta paixão,
que pela primeira vez o coração do paquistanês ficou balançado. E ele foi para casa resoluto em dobrar o joelho e buscar em Alá força para ele não ajoelhar o coração de forma nenhuma para o cristianismo. Só que quando ele estava orando, procurando por Alá, de repente veio à sua mente uma visão. E nessa visão ele estava sendo convidado para se assentar a um grande banquete na eternidade. E aí a figura que ele estava, presta atenção no que eu estou te falando, porque é a Bíblia que eu estou pregando para você nessa noite, é Bíblia, Palavra de Deus, é aquilo que tem que mudar o nosso coração e acertar a nossa vida para a glória dele. E aí quando ele percebe, tinha muitas características dessa visão do que o americano falava para ele sobre Jesus Cristo. E aí então ele termina aquela busca dizendo o seguinte: eu me ajoelhei para procurar Alá, mas eu fui encontrado por Cristo Jesus. Eu me ajoelhei para me encontrar e ser encontrado por Alá, mas na verdade eu fui encontrado por Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele se colocou de pé e já não tinha mais uma discussão para defender o islamismo. O coração dele estava tomado pela graça de Deus. E aí ele, sabendo que teria um grande problema em casa, porque qualquer pessoa do Islã que se converte, chega em casa falando que agora é um cristão, ele vai ser expulso de casa. Ele corre o risco até de perder a própria vida. Mas ele vai para esse risco e ele fala do evangelho para a família e de fato a família o expulsa de casa. Todavia, ele estava em Cristo Jesus e ele disse o seguinte: a guerra civil em meu país não foi um acaso, mas foi a forma que Deus usou para transformar o meu coração. A guerra civil lá no meu país, na minha cidade, não foi um acaso, mas foi a forma que Deus utilizou para transformar o meu coração. E esse moço, meus irmãos, depois de transformado, ele escreveu um livro com a frase que ele disse ao se levantar daquela conversa com Alá. Ele disse o seguinte, o livro dele foi com esse título: Procurando Alá, encontrei Jesus Cristo. Procurando Alá, encontrei Jesus Cristo. Isso se espalhou no meio dos islâmicos, e milhares de islâmicos se converteram por causa da leitura desse livro. Ele conseguiu pregar o evangelho para a família dele, e a família dele se converteu a Jesus Cristo. E ele se transformou em um sal poderosíssimo na geração a qual Deus o havia levantado. Ele morreu com 35 anos de idade, por causa de um câncer. Mas o tempo que ele passou aqui, 35 anos de idade, ele foi resgatado pela graça de uma forma extraordinária, e ele foi um agraciador em pregar o evangelho para outras pessoas que também necessitavam dessa vida na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai perceber o evangelho caminhando. Você vai perceber o movimento dos pregadores levando essa mensagem às situações que ainda não tinham sido tocadas por ela. E todas as vezes que o evangelho se levanta para falar, oposições também cruéis se levantam para combater. E o capítulo 16 de Atos tem um movimento de oposição ferrenha contra os pregadores, contra Paulo e Silas. E aí você vai ver aqui 3 movimentos de transformações, cada uma delas enfrentando um tipo de oposição. Se você prestar atenção, o texto que nós lemos é a transformação de Lídia. Se você vai para o verso 16 a 18, é a transformação da menina, que era uma adivinha e estava dominada por espíritos malignos. Se você vai para o verso 27 até o 34, você vai ver a transformação do carcereiro. Em cada uma dessas transformações, a gente pode perceber qual o mal que estava ali tentando frear a mensagem do Evangelho. No caso de Lídia, era o mal da religião do Antigo Testamento. Ela temia a Deus, mas o Deus do Antigo Testamento não o Deus Pai de Jesus Cristo. Ela não tinha noção de quem era Jesus Cristo. Quando você vai para a menina endemoniada, o mal eram os demônios, e além dos demônios, os seus donos, aqueles que faziam dela uma escrava espiritual, porque ela dava muito dinheiro através das adivinhações. E no caso do carcereiro, o mal era o pecado
institucional. Para ele era indiferente de quem ele iria guardar no cárcere. O que ele tinha é que cumprir o mandato dos seus superiores. Então o Evangelho, meus irmãos, ele vai sempre contra as oposições. Ele vai sempre contra o mal que está nesse mundo, porque o mundo não abraça o Evangelho com um sorriso no rosto. O mundo não abraça o que a igreja defende a mil maravilhas. O mundo se levanta contra o que nós defendemos. O mundo geralmente gosta do que a igreja faz, dos benefícios que ela propõe. Mas quando a igreja apresenta aquilo que ela crê, aí de repente levanta-se oposições das mais ferrenhas possíveis. Olha para você ver, quando você está ofertando alguma coisa, todo mundo está te elogiando. Mas quando você vai para um confronto, aí as pessoas já não querem mais caminhar junto com você. Assim é o Evangelho. Quando ele propõe algo, um benefício, o mundo aplaude. Mas quando ele afirma o que crê e por isso morre, aí o mundo é o seu inimigo mortal. E aqui esse capítulo 16 mostra isso. Eu quero, meus irmãos, aqui em 10 minutos, falar para você sobre o seguinte: a graça transforma realidades e edifica uma igreja que prospera. A graça transforma realidades e edifica uma igreja que prospera. Se você levar isso aqui dentro dos movimentos que eu vou apresentar na conversão de Lídia, você vai entender o movimento completo do Evangelho na sua vida. Porque o Evangelho é um movimento completo na vida daqueles que ele resolve salvar, que ele resolve transformar. Primeiro movimento, a gente vê aí no verso de número 6 e 7. Olha aí na sua Bíblia, para a gente aprender o movimento do Evangelho na vida de Lídia. Olha aí o capítulo 16, versos 6 e 7. Vamos ler comigo? E percorrendo mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. Presta atenção. Primeira coisa, primeiro movimento que esse texto me ensina sobre essa graça no plano perfeito. Ela é uma graça que promove circunstâncias providenciais para transformar os homens. A graça salvadora em Cristo Jesus, essa graça do plano perfeito de Deus, ela promove situações, circunstâncias que se transformam em ambientes propícios para transformar o coração dos homens. Rosângela é uma mulher, hoje é uma mulher casada com filhos, lá de Bauru, São Paulo. Quando ainda solteira, ela resolveu arriscar a vida em Portugal. Ela deixou a família no estado de São Paulo e foi para Portugal. Quando ela estava já há 5 anos morando em Portugal, um outro moço chegou lá, o nome dele era Valmir. Ele também foi tentar a sorte lá no país europeu, lá em Portugal. Ele morava onde? Em Bauru. E lá em Portugal, entre as idas e vindas da Rosângela e do Valmir, de repente eles se encontraram. E quando se encontraram, começaram a conversar a respeito do Brasil, a respeito das famílias, a respeito de onde moravam, a respeito de onde cresceram. E eles cresceram a 5 quarteirões, um da casa do outro. Mas em Bauru, eles não se conheciam. Em Bauru, eles nunca tinham trocado uma conversa. Onde é que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar lá em Portugal, do outro lado do mar. E ali começaram o namoro vai para o noivado para o altar. Hoje eles estão casados, moram em Portugal e já têm 3 filhos. Um encontro inusitado transforma a vida de 2 jovens, configurando-se uma nova família. Isso pode acontecer aqui na horizontal, mas quando nós estamos tratando dos movimentos da graça de Deus, não existe nenhum movimento inusitado. Todos os movimentos são causados pelo próprio Deus para encontrar o coração dos homens e ter ali a oportunidade de transformá-los. Você lê um texto aqui que Paulo e Silas tinham um projeto, e o projeto era retornar a todas as igrejas edificadas da primeira viagem, iniciando aqui a segunda viagem missionária. Só que o Espírito Santo falou com eles: não é essa a rota que falam, vocês vão para o outro lado, vocês vão para Macedônia.
E aí então eles, obedecendo o Espírito Santo, eles deixam a primeira agenda e eles caminham na outra direção. E caminhando na outra direção, eles vão se encontrar com quem? Eles vão se encontrar com essa mulher. Eles vão se encontrar com Lídia. Lídia era da cidade de Tiatira. Ela estava lá em Filipos, exatamente quando Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho. De repente se encontraram lá em um lugar que não era dos melhores para que houvesse pregação. Era na beirada de um rio e não na sinagoga. Filipos era diferente das demais cidades que Paulo estava pregando, porque havia muito poucos judeus, por isso uma não sinagoga. E aí ele vai em um local onde haviam apenas mulheres, e ele vai pregar o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, nós estamos vendo algo transformando o coração daquela mulher. E a gente pode pensar assim: foi um encontro inusitado. Seria inusitado se o Espírito Santo não tivesse mudado a agenda dos pregadores. Seria inusitado se o Espírito Santo não tivesse conduzido esse novo movimento da segunda viagem missionária dos dois pregadores. E sempre vai ser esse mesmo movimento. O movimento que te encontrou e transformou o seu coração não foi um acaso. Aquele amigo que antes de você ser um cristão, conviveu com você, sendo ele um servo de Deus, e ele te convidava, não era uma coincidência, ali era uma providência de Deus para te colocar próximo a ele. Sabe aquela enfermidade que te levou a um momento de ter que vir à igreja, dobrar o joelho e procurar socorro em Deus? E a partir daquele momento que você teve esse encontro com o socorro de Deus, nunca mais a sua vida foi a mesma? Não é uma coincidência, não é nada inusitado. É Deus utilizando de todos os meios para trazer você ao conhecimento do Evangelho. Sabe quando você vai a um lugar sem pretensão nenhuma e de repente algo grandioso acontece? Se você procurar, você vai ver que Deus está usando, movendo, fazendo alguma coisa para você se encontrar com a mensagem que Ele quer depositar no seu coração. Essa mulher Lídia, ela estava no lugar certo, ela estava no dia certo, porque o Espírito Santo havia conduzido os pregadores para falar do Evangelho ao coração dela. Mas sabe um outro movimento que está aqui, meus irmãos, que é interessante de nós observarmos? O verso 13. Olha aí o verso 13 da sua Bíblia. 16, verso 13. Vamos ler juntos comigo? Vamos lá? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para mim tinham comido. a graça usa meios de lugares comuns para transformar corações. Se no primeiro movimento a graça promove situações para que transformações aconteçam, essa mesma graça ela trabalha em lugares comuns, em lugares que são conhecidos muitas vezes por nós, lugares que às vezes você frequenta com muita naturalidade, mas que de repente alguma coisa diferente acontece em algum dia e você então, procurando alguma coisa, é encontrado com Jesus Cristo. Era um rio. Talvez as mulheres estavam ali para lavar roupa, não sei se lá naquela época tinha o que já foi cultura do nosso país, as mulheres procurarem os rios para lavar as roupas da família. O fato é que era um lugar comum, um lugar de todo mundo, não era privado, não era um templo suntuoso, não era uma sinagoga bem frequentada, não era uma casa de alguém abastado daquela cidade. Era um lugar simples, um rio onde todo mundo poderia estar sem problema nenhum. E é exatamente nesse lugar simples que a mensagem poderosa chegou ao coração dessa mulher. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem essa ideia de que é necessário alguma coisa cheio de organização, cheio de situações gigantescas para acontecer o milagre da transformação. Quando na verdade, se você perceber, as maiores transformações aconteceram em lugares comuns. Muitas vezes os grandes pregadores, e o Billy Graham foi um deles. Billy Graham, quando estava lá nos seus 80 anos de idade, ele deu uma entrevista e perguntaram para ele: o que você se arrepende no seu ministério? Ele falou: olha, pouca coisa eu me arrependo, mas uma eu tenho preocupações.
as grandes cruzadas evangelísticas que eu fiz ao redor do mundo. Porque nessas grandes cruzadas evangelísticas que eu fiz ao redor do mundo, havia muitos glamoures, havia muitas estratégias, e aí pregava-se o Evangelho e milhares de pessoas aceitavam Jesus Cristo, milhares de pessoas iam à frente no apelo que eu fazia, e eu não tenho certeza se de fato essas pessoas saíram desses lugares transformados pela graça. Eu não sei se foi apenas um momento ali sentimental, um momento de sensações, e eu tenho muita preocupação e tenho orado a Deus ao longo de todos os anos da minha vida, para que de fato eu não tenha levado um problema para a fé de cada uma daquelas pessoas. Meus irmãos, é simplicidade. Por que nós gostamos de célula? Por que nós gostamos de fazer as nossas reuniões nos lares? Por que não tem ninguém de pé na hora da célula? Por que é tudo muito simples? Porque o Evangelho é simples, e o poder dele se encontra sempre na simplicidade. Qual foi o problema de Naamã? Quando ele entendeu que não deveria entrar lá no Rio Jordão. Porque Naamã não queria algo simples, para ele tinha que ter algo pomposo. Ele tinha que ter sido recebido como grande general do rei Assírio. E sabe qual é a grande dificuldade que eu e você temos também, muitas vezes? De crer simplesmente naquilo que é simples. Às vezes nós não cremos na simplicidade da oração, porque se nós crêssemos com tudo que deveríamos crer na simplicidade da oração, oraríamos mais. Às vezes nós não cremos no poder do secreto com Deus, porque não tem nenhum olho sobre nós, então a gente vai muito pouco ao secreto com Deus. Muitas vezes nós não cremos na leitura da palavra do Senhor como algo transformador, por isso muitas vezes não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Agora presta atenção, nada contra, maravilha que está acontecendo aqui esse mês. Você está vendo que tem gente trabalhando nos bastidores, foram feitas reuniões para se pensar qual seria o tema desse mês de setembro, a quarta-feira missionária. Pregaram-se aí de forma proposital todas as bandeiras de países, tem outros ainda, mas países que estão sofrendo perseguições religiosas. Nós estamos com uma liturgia que você já percebeu que ela é diferente, ela tem um viés, ela tem um planejamento. Tudo isso são estratégias. Nós vamos daqui a pouco lá para o nosso salão e a gente tem lá uma venda de algo que é também revertido para essas nossas parcerias. Não tem problema nenhum, mas deixa eu dizer para você, a melhor de todas as missões que eu e você podemos fazer é acreditar poderosamente numa oração que de joelhos dobrados qualquer um de nós pode fazer por esses países. É nós orarmos para que Deus abençoe os parceiros que essa igreja tem, na simplicidade daquilo que precisa ser feito e falado. É a gente acreditar, meus irmãos, no poder do encontro que tem uma célula, como Moisés acabou de dizer aqui agora. Você já pensou que movimento lindo os meninos da célula Free têm feito? Quando vêm os visitantes, termina a célula, o encontro, eles levam o visitante lá na porta da casa deles. Isso é poder na simplicidade, porque isso pode mudar uma família inteira. Aquele pré-adolescente que está sendo conduzido a um lugar simples para uma reunião simples, ele pode sair dali transformado a tal ponto que a família dele pode ver a diferença e algo novo brotar no coração de todos daquela casa, daquele lar. Mas às vezes, meus irmãos, nós gostamos das coisas mais glamourosas e por causa disso perdemos o poder daquelas que são simples. O lugar era simples, as mulheres eram simples. A pregação do apóstolo Paulo foi simples. E Deus utiliza dos lugares simples e comuns para fazer grandes coisas acontecerem. Por isso valorize o lugar que você trabalha, porque aquele lugar é simples, mas Deus pode te usar com poder para você transformar quem tem trabalhado com você. A sua família talvez seja simples. Acredite no poder da simplicidade do Evangelho para a sua família viver grandes experiências com Deus. Talvez a sua casa seja simples. Abra a porta da sua casa para ter uma célula lá, e ela vai ser um pedaço do céu nessa terra. Da simplicidade experimenta-se o poder de Deus. E a última coisa, meus irmãos, está aí no verso de número 15 para nós encerrarmos. Olha aí o verso 15. A gente encerra com isso. Vamos ler juntos? Depois ela e toda a sua casa nos louvou, dizendo:
A graça transforma o coração e este se abre para abençoar o reino de Deus. A graça promove o ambiente é geralmente conhecido, é um lugar comum, e ali acontece transformação, e essa transformação precisa provocar no coração do transformado o desejo de investir no reino de Deus. Esse é o movimento da graça de Deus no plano perfeito. Eu quero contar para vocês, para eu encerrar, uma experiência muito boa que eu tive lá no seminário. Quando eu estava indo para o 3º ano, chegou para o nosso seminário, vindo de transferência do seminário de Recife, Irã. Irã era um moço dos mais felizes que eu já vi na minha vida. Para ele se sustentar no seminário com a esposa e a filhinha, ele vendia bombons nos intervalos das aulas. E ele vendia os bombons com uma alegria imensa. Ele entrava na sala e ele era a alegria da sala. Parecia que ele não tinha problemas em nenhum momento da vida dele. Ele levava a gente para almoçar na casa dele, aqueles que não tinham esposa lá naquele período. Nesse período a minha família já morava em Caratinga. Ele levava a gente para lá, cuidava da gente. Era um homem de uma excelência assim absurda. E quem era o Irã antes do Evangelho? Um drogado em Belo Horizonte, foi de Salinas para lá e se drogou e se entregou aos vícios, prostituía em tudo que tinha direito. Era um homem perdido, depravado, e ele contava a história dele para nós. Era algo, meus irmãos, de alguns fatos que a gente falava com ele assim: não, você não fez isso, você não passou por isso aí. Ele falou: passei por coisas piores que eu não vou contar para vocês. Mas a graça de Deus encontrou o Irã quando ele estava completamente noiado, andando de carro em Belo Horizonte de um lado para o outro, sem saber o que fazer, pensando em suicídio. Mas de repente ele se lembrou de um dia que ele estava passando pelo sinal de Belo Horizonte, aí dos sinais lá, havia uma igreja fazendo um movimento evangelístico. E aí uma jovem olhou para ele quando ele estava passando, porque ele não queria conversar, olhou para ele e disse o seguinte: você precisa de Jesus, e quando você o encontrar, a sua vida ganhará sentido. E aí ele, perdido em Belo Horizonte, andando para lá e para cá, noiado, querendo até suicidar, ele se lembrou e ele falou assim: vou procurar uma igreja agora. E ele saiu procurando uma igreja naquela noite. Ele encontrou uma igreja, e quando ele chegou naquela igreja, noiado, ele se assentou. O evangelho começou a ser pregado na simplicidade, e ali ele se ajoelhou no final daquela mensagem, entregando o seu coração a Cristo e se levantando para ser uma nova criatura para a glória de Deus. E o Irã então, a partir daquele momento, começou a pregar o evangelho, porque na mente dele já perdi muito tempo com a mentira, preciso ofertar o resto que tenho com a verdade. E ele começou. Aí ele se casou, ele teve 2 filhas. Uma filha já estava maior de idade, já morava em outra cidade. E aí ele foi para o seminário. Sabe uma das cenas mais poderosas que eu tive no seminário? Uma noite que o Irã me chamou para eu ir na casa dele jantar. Eu pensei que era uma janta comum, que ia lá eu e alguns colegas da nossa sala para ir bater papo, falar dos professores, daqueles que a gente não gostava muito, que eram carrascos. Quando nós abrimos o portão, ele falou: vou deixar o portão aberto, vocês podem chegar e entrar. Quando eu abri o portão, que eu entrei, meus irmãos, estava dentro da casa do Irã, estava dentro da casa dele 15 meninos, daquela redondeza da casa dele, que mexiam com droga todos os dias pelas calçadas daquelas ruas. E ele começou a fazer o seguinte: eu não sabia. Ele começou na parte da noite, alguns dias da semana, fazer uma mesa gigante no meio da rua. Ora ele levava janta, ora ele levava café, e ele começou a convidar esses meninos. E ele tinha o palavreado para conversar com esses meninos, porque ele foi do meio deles. E aí esses meninos começaram a chegar, e ele começou a evangelizar. Naquela noite, 15 meninos estavam ali, e desses 15, 10 estavam indo com ele para a congregação que ele trabalhava lá em Belo Horizonte, porque Deus transformou a vida dele e fez dele uma bênção transformadora na vida dos outros. E sabe de uma coisa? Ele dizia o seguinte: naquele dia que eu estava
olhado, eu vi a direção do Espírito Santo me conduzindo rumo ao que aquela menina no sinal havia me dito, e eu não tinha dado a mínima, mas Deus foi bom comigo, trocou o meu coração de pedra por um coração de carne, transformou a minha história, e hoje eu quero viver todos os meus dias para a glória dele. E ele se formou, e ele é pastor da igreja de Cristo Jesus, e louvado seja Deus, porque ele fez aquilo que Lídia também está fazendo nesse texto. Ela foi transformada, e ela abre a casa para que outros pudessem ser transformados dentro da casa dela. Ela recebeu a pregação do Evangelho pelos pregadores, e a primeira coisa que ela fez é colocá-los dentro da sua casa para cuidar deles em gratidão. Deixa eu dizer para você, assim é o movimento do Evangelho na vida dos homens. Transforma-nos para que nós sejamos uma bênção de investimento no reino de Deus. Esse é o plano perfeito de Deus para a igreja dele nessa geração. Esse é o plano de Deus para você, para a sua vida e para a sua história. Transformados para transformar, transformados para abençoar. Assim tem que ser a minha vida, assim tem que ser a sua vida. E deixa eu dizer para você, você não está aqui à toa. Porque se essa mensagem não é verdade no seu coração, você não está com os pés no caminho do céu. O plano perfeito de Deus é só para quem agasalha essa mensagem. O plano perfeito de Deus é só para aqueles que olham para Jesus e entendem que Ele é o plano perfeito para salvar os homens dos seus pecados. E se você já é transformado, a pergunta é: você tem investido no reino de Deus? As pessoas têm de fato visto em você missões do Evangelho? Onde você se relaciona, Jesus é protagonista da sua vida? A palavra do Senhor é proferida pelos seus lábios? Como é que tem sido a sua trajetória nesse plano perfeito? Eu quero convidar o Ministério de Louvor e quero convidar a igreja para se colocar de pé para nós encerrarmos. E mais uma vez, deixa eu dizer para você, é uma igreja comum, tem um culto comum. Talvez você está aqui, que algumas vezes você já esteve aqui. Eu quero te convidar a fechar os olhos.